Evangelho de João, capítulo 12. Eu quero nessa noite ser muito simples, porque a palavra ela é muito simples. Essa palavra ela é naturalmente muito simples, como é simples o Evangelho. Evangelho de João, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 24 ao versículo 26. João 12, 24 a 26. Fácil achar o Evangelho de João, né? Amém? Todos acharam? Obrigado, ideia. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, perseverá-la-á para a vida eterna. Se alguém me segue, siga-me. Se alguém me serve, siga-me. E onde estou, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Ainda o versículo 28, perdão. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu e disse: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Por favor, Senhor, nos fale por essa palavra, nos abençoe por ela, nos permita nessa noite sermos tocados e motivados a colocá-la em prática na nossa vida. Obrigado pela oportunidade de não apenas conhecer a Tua palavra, mas de colocá-la em prática na nossa vida. E aqui está mais uma porção dela, da Tua palavra, e humildemente eu te peço, nos fale por ela e nos motive através dela a colocá-la em prática, no nome de Jesus, amém. Todos nós sabemos que estamos na estação da primavera, a estação das flores. Dizem que é a estação mais bonita do ano. A primavera é uma estação de transição entre o inverno e o verão. Então, quem está na primavera se prepara para o quente. Não sei quanto a você, mas no final da primavera eu sinto muito cansaço. Aquela transição de uma temperatura mais amena para o calor me traz um cansaço muito grande. Mas interessante que a primavera, ela tem algo sempre singelo a nos ensinar. Porque é a estação das flores. Toda flor indica que vem fruto.
Quando você olha uma planta, uma árvore, e ela está florida, o que Deus quer dizer por sua natureza a todos nós? Que depois das flores vem o fruto. Lindo isso, né? Eu penso que estamos numa primavera, uma estação da igreja. Não uma primavera de ciclos de ano a ano. Eu penso que estamos sim numa primavera, uma transição de um tempo de inverno, um tempo frio, um tempo reservado, para um tempo de calor do amor de Deus. Um tempo do calor do amor de Deus. Eu penso que Deus quer nos fazer florescer nesse tempo. E nos fazendo florescer, Ele está indicando através de nós, sua igreja, que vem muito fruto. Você pode dizer amém por isso? Eu creio nisso, irmão. Eu creio que o tempo do inverno está passando. Estamos numa transição, indicando que vem aí o calor do amor de Deus. Aleluias. Glória a Deus. Foi isso que Jesus quis dizer aqui com esse texto. Esse texto nos fala da última semana de Jesus em Jerusalém. O capítulo 12 nos revela o início da última semana do nosso Mestre, do nosso Senhor, do nosso Salvador em Jerusalém, antes de morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Interessante que ele entra em Jerusalém, montado no jumento. A multidão clama o nome dele. As pessoas diziam em alta voz: bendito o rei que vem em nome do Senhor. Diz o texto que a cúpula judaica, os religiosos da época, os fariseus, os saduceus, os zelotes, os escribas, futucavam outros e diziam assim: olha aí, se ele soubesse o tamanho do poder que ele tem para governar, para persuadir, dissuadir as pessoas. Os discípulos, irmãos, não entenderam nada, diz o texto, não sou eu que estou dizendo, é o texto que diz. Eles não entenderam nada porque conviveram com Jesus 3 anos. E nesse período de 3 anos, Jesus falou muito sobre o reino. Muito sobre o reino. E logicamente, alguém que fala sobre reino é alguém que é dono de uma coroa, de um trono. Alguém que está dizendo que vai implantar o reino é alguém que automaticamente, logicamente, entrará em um lugar montado num cavalo branco, arrumado, manga larga, marchador. De repente, Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho, emprestado ainda. Nem era dele. Aliás, há uma poesia que diz que tudo que Jesus usou não era dele, era emprestado. A única coisa que não era dele, também não era emprestado, era a cruz. Porque a cruz era minha, era sua. Só que nós não podíamos morrer em nosso lugar, ele morreu em nosso lugar. Aí vem um grupo, os gregos, olharam aquela cena, viram Jesus entrando em Jerusalém montado no jumento, a multidão aclamando, a cúpula judaica fazendo assim uma performance política. Olharam os próprios discípulos e não entenderam nada. Aí mandaram chamar um dos discípulos de Jesus, chamado Filipe. Disseram: Filipe, queremos conversar com Jesus. Ele é um homem diferente. Esse homem aí não é igual. Isso aí é... Ele parece ser um filho de Zeus.
Ele parece ser um semideus. Ele é diferente. Aí Jesus manda um recado. Da mesma maneira que veio o recado, ele devolve o recado. Diz a eles que é tarde demais. É chegada a hora do Filho do Homem ser glorificado. É a última semana de Jesus, ele começa assim, a sua última semana. Em continuidade a essa palavra, em continuidade a esse momento, Jesus vai dizer essas palavras que nós acabamos de ler. E como eu disse, irmão, eu quero ser bem simples, porque essa palavra ela é muito simples. Tal qual foi Jesus entrando em Jerusalém. Muito simples, montado em um jumento. O que essa palavra tem a ver conosco, igreja, nesse tempo? O que essa palavra que nós acabamos de ler, a partir do versículo 24, tem a ver conosco nesse tempo? Tem a ver com a igreja de Jesus, que eu creio está vivendo um tempo de transição. De uma primavera para uma abertura do calor do amor de Deus. O que essa palavra simples de Jesus tem a ver conosco? Algumas coisas são paradoxais. A primeira delas é paradoxal. Não há geração de vida sem morte. Não há fruto sem morte. O grão de trigo tem que cair na terra e morrer. Porque se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, não tem fruto, não tem vida. Mas se ele cai e morre, tem vida, produz fruto e muito fruto. É claro que Jesus está falando da sua própria morte. Ele está entrando em Jerusalém na última semana para isso, para morrer na cruz. É claro que essa palavra do versículo 24 diz respeito à sua própria morte. O grão de trigo é ele mesmo. A morte que ele se refere aqui é a morte dele mesmo. A semente de trigo é ele. Mas lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 36 diz que é necessário morte para que haja vida. A semente, quando é lançada na terra, não cresce, a menos que haja morte primeiro. O que isso tem a ver com a gente? O que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com você? O que isso tem a ver com a igreja? Haja visto que o Senhor Jesus já morreu em nosso lugar e que a morte dele nos deu vida. E segundo ele mesmo diz no Evangelho de João, a vida que ele nos deu é uma vida em abundância, uma vida plena. O que é essa morte? O que a morte tem a ver conosco, já que nós recebemos dele a vida eterna e a vida dele está em nós de maneira abundante? Sabe o que isso tem a ver com a gente? É que tem muita casca dentro de nós que precisa ser quebrada. Há muita coisa dentro da gente que precisa morrer. E morte nem sempre é perda de alguma coisa, da existência. Tem coisas dentro de nós que precisa morrer. Tem coisas dentro de nós que é de natureza carnal, é de natureza egocêntrica, egoísta, religiosa, que enquanto viver, que enquanto estiver vida, vai nos impedir de frutificar. É isso que Jesus quer dizer a partir da morte dele por nós.
A morte do nosso eu precisa acontecer todos os dias. Vou repetir, a morte do nosso eu precisa acontecer todos os dias. Se isso não acontecer, não tem fruto, não tem vida. Diga comigo, por favor. Morte é a chave para a frutificação espiritual. Se tem alguma raiz dentro de nós, produzindo algum tipo de vida contrária à vida de Deus, à vida do Senhor, tem que ser cortada. O mal tem que ser cortado pela raiz. Porque tudo que o Senhor Jesus quer fazer conosco nesse tempo é que a sua vida que está dentro de nós, a vida abundante que está dentro de nós, frutifique para a vida, gere cada vez mais vida. Jesus diz no capítulo 15 de João que Ele nos chamou para que nós demos fruto, muitos frutos. Estamos ligados nele para gerar muito fruto. Há dentro de nós uma seiva, essa seiva é a seiva do Espírito, para que haja em nós vida, e essa vida se multiplique, e essa vida se multiplique para que outras pessoas que não têm vida passem a ter vida, a partir do momento que a vida de Cristo que está em nós seja produzida em forma de palavra e testemunho. É tudo que Jesus quer de nós nesse tempo, que algo que está dentro de nós, que não pertence a Deus, morra para que haja vida. O que essa palavra tem a ver conosco? Que o verdadeiro amor, a vida de Cristo, não está em ganhar, está em perder. Mas uma coisa paradoxal: para que haja vida tem que ter morte. Para ganhar tem que perder. Versículo 25: quem ama a sua vida, perdê-la-á. Vamos ler o versículo 25 mais uma vez? Quem ama a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. No mundo de hoje, onde prevalece a lei de Gerson, sabe qual é a lei de Gerson? Eu gosto de ilustrar a lei de Gerson num ditado popular: se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Num mundo como esse, que ninguém quer perder nada, a gente corre para ganhar, a gente corre para ganhar dinheiro, a gente corre para ganhar reconhecimento das pessoas, a gente corre para ganhar fama. Claro que não tem nada de errado em você correr para ganhar dinheiro, nós precisamos do recurso financeiro, mas a ambição de ganhar, a ambição de ter, a ambição de suplantar princípios e valores, a ambição de ter tudo na mão para pegar, de olhar aquilo com prazer, mais do que as coisas de Deus pela fé, isso nos atrapalha de frutificar. E a ideia de Jesus Cristo, que Ele veio trazer para a sua igreja isso tem que perder, a gente precisa perder, para ganhar tudo o que é eterno, é preciso perder. Para ganhar aquilo que é eterno, é necessário perder. Mas o que é perder a vida? Perder a vida é fazer como o nosso Jesus, que se entregou nas mãos do Pai, o verdadeiro dono da vida.
Isso é perder para Jesus. É se entregar nas mãos do Pai. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Perder a vida é deixar aquilo que é limitado em função daquilo que é ilimitado. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que esse texto tem a ver conosco? Esse texto tem a ver conosco porque se alguém se diz servo de Jesus, o verdadeiro servo de Jesus, a sua honra é segui-lo. A verdadeira honra de um servo de Jesus, de um discípulo de Jesus, é segui-lo. Olha só o que diz o versículo 26: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Qual é a nossa honra? Onde está a nossa honra? Seguir Jesus. Não espere, meu irmão, nenhum tipo de honra nessa terra. Não espere honra dos homens. Não faça nada esperando honra de ninguém. Não faça absolutamente nada esperando algum tipo de pessoa, qualquer homem dessa terra, seja ele dentro da igreja e fora dela, te dar honra. A sua honra é seguir Jesus. Seguir Jesus é uma honra. Quando Jesus, antes de Jesus seguir para Jerusalém, antes desse momento, aqui, da última semana, ele está indo para Jerusalém. Isso está lá em Mateus, capítulo 16, não em João. Ele olha para os seus discípulos e fala assim: se alguém quiser vir após mim, siga-me, toma a sua cruz e me segue. Sabe para onde Jesus estava indo quando disse essa palavra? Exatamente aqui para Jerusalém. Para quê? Para morrer na cruz. Não é paradoxal? Honra ser cruz. Mas a coroa de glória de Jesus foi a cruz. Seguir Jesus é uma honra para nós. Seguir Jesus carregando a nossa cruz, a nossa renúncia, é uma honra para nós, porque nós não merecíamos fazer parte do reino dele e da igreja dele. É honra seguir Jesus. É honra ser discípulo de Jesus. É honra ser filho de Deus por meio do sangue de Jesus. Glória a Ele. O que essa palavra tem a ver conosco? Versículo 27. A nossa dor, o nosso sofrimento, a nossa angústia de alma não é maior, nunca será maior do que um propósito. Eu vou repetir: nenhuma angústia, nenhum medo, nenhuma dúvida nossa pode ser maior do que um propósito. Versículo 27, agora está angustiada a minha alma, que direi? Pai, salve-me desta hora. Você concorda comigo que Jesus está com medo? Você concorda comigo que Jesus está angustiado? 3 dias depois, ele vai dizer essa mesma palavra no jardim do Getsêmani. 3 dias depois, numa quinta-feira. Deixa eu fazer a conta certa: segunda, terça, quarta, quinta, 4 dias, errei. Aqui é segunda-feira.
ele vai dizer as mesmas palavras: Pai, a minha alma está angustiada até a morte. Todos nós sentimos angústias, todos nós sentimos medos, todos nós temos preocupações, todos nós ficamos nervosos, ansiosos. Mas olha o que completa o versículo 27. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Aleluias! Sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você? É verdade, sim. Nós vivemos dias de angústia, dia de inverno, dias frios, dias tenebrosos, mas tem um propósito que é maior do que tudo isso. Há um propósito vindo sobre nós, e esse propósito é o amor da cruz. Esse propósito é pregar o amor da cruz. Esse propósito é ganhar almas. Esse propósito é alcançar pessoas pelo amor da cruz. E esse propósito não pode, em hipótese nenhuma, ser maior do que tudo isso, as nossas fraquezas. Ah, pastor, o que eu faço com a minha angústia? O que eu faço com o meu medo? O que eu faço com a minha preocupação? Coloca aos pés da cruz. Porque aquele que passou por ela sabe de tudo isso que você está passando. Não existe dor, angústia, tristeza, decepção maior do que tudo que ele passou. Você já sentiu uma decepção? Eu também. Mas Jesus também sentiu. Você foi traído? Jesus também foi. E ele colocou tudo isso na cruz. Ficou tudo lá na cruz. Para que eu e você hoje pudéssemos colocar tudo na cruz. E olhar para frente. Porque quando ele está no jardim de Getsêmani, ele disse: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Eu imagino assim, imagina que não dá para a gente calcular. Eu imagino a dor de Jesus, o seu sangue caindo sobre a terra, numa angústia muito grande. Mas imagino também ele olhando para aquele sangue caindo sobre a terra, olhando para trás, vendo discípulos dormindo, e olhando à frente, na escuridão da noite, enxergando eu e você. E quando ele olhou à frente e viu eu e você, ele disse: contudo, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Há um propósito na minha frente que não é maior do que o meu medo. Há um propósito na sua frente que é maior do que as suas fraquezas. As suas fraquezas você vence no poder do nome de Jesus. E o propósito você vive para a glória de Deus. O versículo 28 vai falar de glória. É uma oração de Jesus. Pai, glorifica o teu nome. E mais uma vez a voz do Pai é ouvida. Ela já foi ouvida no batismo de Jesus. Ela já foi ouvida quando Jesus foi transfigurado com Elias e Moisés. As mesmas palavras, ou quase as mesmas palavras. Este é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho alegria. Lá em Mateus 17, ele só coloca uma palavra a mais: a ele ouvi. E agora essa voz é ecoada, e ela diz: então vem uma voz do céu: eu já o glorifiquei, e ainda o glorificarei.
Só que dessa vez, essa voz que veio do céu estava se dirigindo à multidão. E essa voz foi forte, foi como um trovão. Isso diz o texto. Estava vindo uma glória sobre Jesus. Está vindo uma glória por aí, por causa de Jesus. A glória que estava vindo sobre Jerusalém estava vindo na pessoa de Jesus. E ela veio. 3 dias depois da sua morte, ela veio na pessoa de Jesus. Eu creio que assim vai vir uma glória por causa de Jesus. Que glória é essa? A glória da igreja frutificando. A glória da igreja frutificando. Porque, irmãos, frutificar é resultado da cruz e da ressurreição de Cristo. A igreja frutificando é resultado da cruz e da morte e da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora preste atenção. Não existe glória sem morte. Não existe glória sem perda. Não existe glória sem renúncia. E não existe glória sem entrega. Pois é exatamente isso que está dizendo o versículo 24, o versículo 25, o versículo 26 e o versículo 27. Morte, perda, renúncia e entrega. Você pode resumir o versículo 24 em morte. Você pode resumir o versículo 25 em perda. Você pode resumir o versículo 26 em renúncia. E você pode resumir o versículo 27 em entrega. O que Jesus viveu manifestou a glória de Deus. O que Jesus viveu manifestou a glória de Jesus nele. Agora preste atenção, porque aqui eu vou terminar. O que Jesus viveu manifestou a glória do Pai nele. O que Jesus viveu? Ele morreu, ele perdeu, ele renunciou, ele se entregou. E por ele ter morrido, aleluias, por ele ter perdido, por ele ter renunciado e por ele ter se entregue, é que a glória do Pai manifestou-se nele. Então, se eu e você, meus irmãos, igreja de Jesus, segunda igreja Batista Jardim Carioca, se eu e você vivemos o que Jesus viveu, a glória do Pai será revelada em nós por causa dele. O que vamos precisar viver? Que a vida morra. Quer ganhar? Perca. Quer honra? Sirva. Quer honra? Sirva. Que alívio, que a paz, que a tranquilidade, viva o propósito, se entregue a um propósito. Está na hora da igreja ser igreja. Como assim está na hora da igreja ser igreja? Porque na hora de Jesus, isso está no versículo 27, no final do versículo 27, vim para esta hora. Eu vim para essa hora. Na hora de Jesus, ele viveu o que ele precisava viver. Está na hora da igreja ser igreja. E
ser igreja é viver o evangelho de verdade. O evangelho de verdade é esse aqui. Simples. Muito simples. Tão simples que se resume nessas palavras: morte, perda, renúncia e entrega. Coisa que todo mundo sabe. Saber não é o suficiente. Saber disso não é suficiente. Todo mundo sabe o que é o evangelho. O difícil é viver na prática, na sua vida, o evangelho. Que evangelho? O evangelho da vida, porque tem morte. O evangelho que para ganhar precisa perder. O evangelho que para seguir, para conquistar, preciso renunciar. O evangelho que para chegar num fim, num propósito, precisa se entregar. Eu termino essa mensagem dizendo a você que frutificar é uma lei. O grão de trigo caiu, morreu e frutificou. Diga comigo: Jesus cumpriu toda a lei. Diga mais uma vez: Jesus cumpriu toda a lei. Quer ver como é que ele cumpriu a lei? Ele frutificou. Quer a prova de que Jesus cumpriu a lei e frutificou? Você quer a prova de que ele cumpriu essa lei? Que lei? A lei da frutificação, da multiplicação e da frutificação. Que é a prova de que Jesus multiplicou, frutificou e multiplicou e deu muitos frutos. Você quer a prova? É só você olhar para a esquerda, é só você olhar para a direita, é só você olhar para trás, que você vai ver a prova de que Jesus frutificou e multiplicou. Eu sou a prova, você é a prova. Nós somos frutos da sua morte e da sua ressurreição. Lei da frutificação, da multiplicação. Gênesis capítulo 1, versículo 28. E Deus os abençoou e disse: sejam fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja. Lei divina. Igreja de pessoas que não morrem por causa de uma vida, que não renuncia por causa de uma vida. Igreja de pessoas que não é capaz de abrir mão de nada, que não tem renúncia, que não é capaz de viver um propósito, não vai viver a lei da multiplicação e da frutificação. E portanto não é obediente, porque lei se obedece. Mas eu não estou aqui nessa noite para acreditar que somos desobedientes. Eu estou aqui nessa noite para acreditar que além de obedientes, nós somos frutíferos para a glória de Jesus. Nós vamos honrar cada gota de sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos honrar cada palavra que Ele deu até o Gólgota, cada salmo que Ele pronunciou em angústia, indo para o Gólgota, celebrando e adorando a Deus. Nós vamos honrar cada salmo que saiu da boca do nosso Senhor Jesus com um madeiro nas costas, recebendo sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o nosso castigo que sabe sobre Ele. Nós vamos honrar cada louvor que Ele deu ao Pai em sofrimento. Nós vamos honrar a coroa de espinho que estava na sua fronte, o sangue que saiu por ela. Como vamos honrar? Frutificando. Você quer começar hoje comigo frutificando? Porque o grão de trigo já caiu, já morreu, já frutificou. Falta eu e você. Fique em pé, irmão. Aleluias.
É dia de morte. É noite de morte. É noite de perder. É noite de perda. É noite de renúncia.